Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET volume 3 do primeiro ano do ensino médio, nas semanas 1 e 2. A semana 1 nós vamos falar de conservação da energia mecânica e do conceito de trabalho. Então nós já começamos a estudar o que é as energias mecânicas nos PETs anteriores. E para entendermos então como que se dá a transformação e a conservação, né, dessas energias, nós precisamos compreender esse conceito, que é o trabalho. Então, se a gente, vocês vão ler aqui com calma todo o texto, mas o que é o mais importante de nós compreendermos, né, dentro dessas letrinhas aqui, é essa fórmula. Trabalho igual a força vezes o deslocamento. Porque quando a gente pensa, né, num objeto qualquer que adquiriu energia, é porque um trabalho foi realizado sobre ele, né? Então, quando a gente entende essa formulazinha e a gente vai ver as aplicações dela, a gente vai entender como que um objeto que, por exemplo, estava parado, agora entra em movimento, né? Houve uma força aplicada nele e essa força fez com que ele começasse, então, a se deslocar. Mas tem mais um outro ponto que é importante, que é esse cosseno de θ. O que isso quer dizer? Bom, essa imagem aqui vai nos ajudar bem a compreender a questão. Se a gente imaginar aqui como se fosse uma caixa de madeira e alguém amarrou uma corda onde está essa seta aqui na pontada na diagonal e ele não está puxando exatamente na horizontal, mas ele está puxando assim, né, como se ele tivesse pegado essa corda, colocado sobre seus ombros e fosse andando. Essa corda iria tensionar essa caixa, gerando um movimento para a direita. Porém, a força que essa pessoa aplicou na corda para puxar essa caixa, nem toda ela vai se transformar, né, nesse movimento horizontal, porque tem uma parte dela que está para cima. Então, se pegando um ângulo entre a horizontal e o tanto que essa força está inclinada, nós conseguimos saber o que efetivamente se transformou em trabalho desse deslocamento aqui para a direita. Cosseno é uma matéria que a gente estuda lá na matemática, né, na trigonometria. Bom, então eu sugiro que vocês deem uma relembradinha, né, nos conceitos de trigonometria, o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente. Isso é muito importante dentro da física, principalmente quando estamos falando de vetores. E aqui ele já até nos dá algumas dicas de alguns valores de cosseno que vão ser importantes para nós, né, nesse exemplo daqui. Então, quando eu estou fazendo as minhas contas, né, por exemplo aqui, ele falando que o ângulo é de 30 graus entre onde está a força está sendo aplicada e onde está realmente acontecendo o movimento. Bastaria então você julgar na fórmula e no local você coloca o cosseno de 30, que ele já até nos diz quanto que vale, 0,86. Um outro cosseno que vai ser importante, mas na frente, é o de 90 graus, né? Quando fica na perpendicular. Cosseno de 90 é zero. Então, se minha força está para cima, meu movimento está para a direita, essa força não está influenciando nesse movimento. E isso fica bem claro na fórmula, né? Porque o cosseno iria para zero e o trabalho é zero. Mas se você ainda ficar assim, poxa, tudo bem, aqui a questão me deu, né? 90, agora eu já sei que é zero. Mas e se eu precisar calcular algum que não esteja dado, né, o valor dele? Então, em qualquer computador e até mesmo no seu celular, você pode abrir a calculadora. E as calculadoras, elas têm alguns modos, né? Normalmente ela vem assim, no modo básico. Ela vem bem pequenininha, assim, só com as continhas mais simples, né? Mas toda calculadora, seja de computador, seja de celular, você vai procurar um local onde você vai ter diferentes opções de calculadora.
Quando você vem no avançado, veja que já abre as opções que envolvem trigonometria. Aqui já está em graus, né? Porque lembra também da matemática, você pode escrever ângulo em grau ou em radiano. Aqui já está em grau, então, como eu disse, cosseno de 90 dá zero, né? O cosseno, vamos limpar a calculadora aqui. O cosseno de 90 é zero aqui. O cosseno de 45 vai ser igual a 0,7071, ok? O cosseno de... bom, a gente tem 90, depois temos 180, né? Como vimos, se a gente fosse continuasse andando mais 90 graus, né? Se fizéssemos como se fosse assim, a gente está seguindo um círculo, ó, 90, 180, seria 180 mais 90, 270, né? Então, quanto que seria o cosseno de 270? Zero também, porque aí seria apontado para baixo, né? Se 90 está apontando para cima, 270 está para baixo. 270 mais 90 vai dar 360, né? Tá, quanto que é o cosseno de 360? Deu uma volta completa. Vai ser 1 novamente. Então, usem essas calculadoras, seja do computador ou do celular, para saber qual que é o valor de cosseno para algum exercício que não tenha dado no próprio exercício aqui. Tá? Então, essa vai a minha dica. Aqui a gente já pode perceber também, ó, que cosseno de 0 é 1, que faz todo sentido. Se a força for na mesma direção, for sobreposta ao sentido que está se locomovendo, né, toda força está sendo transformada em trabalho. E de 180 é menos 1, que seria, por exemplo, nesse caso, a força de atrito. Ela está no oposto do movimento. Está em menos 1 por quê? Porque é um trabalho negativo. Ele está tentando impedir que aquela coisa aconteça, né? Então, se eu tenho uma força para cá, o atrito está impedindo que esse movimento aconteça. Lógico que ele é insuficiente para impedir, mas ele dificulta um pouco a movimentação desse objeto. Pois bem, a gente também tem a força-peso, né? Quando a gente está falando ali da ação da gravidade. E aí, veja, nós temos, então, o G, né? Que normalmente a gente dá como 10 da gravidade. E aí nós temos, então, uma força-peso. A massa vezes a gravidade. Então, tem um peso, né? Cada um de nós aqui temos um peso. Se a gente multiplicar por 10, a gente sabe a força que esse peso está exercendo, né? Para baixo. Se alguém for nos levantar, ele vai ter que fazer uma força contrária, por isso vai ter um negativo aqui, né? Para subir com esse objeto. Entende? Por isso do sinal negativo, ele está contrário à força-peso. Bom, isso é uma variante dentro do trabalho. Ok, aí vão vir as questões aqui. Esse primeiro, né? Fala de uma aula de educação física, o aluno levanta verticalmente, então, para cima, né? O peso com sua mão, mantendo durante o movimento a velocidade constante. Então, está contrária ao peso, né? E aí vocês vão saber responder aqui, a gente acabou de falar sobre isso. Neste bloco daqui, que ele está se movimentando da esquerda para a direita, a gente pode afirmar aqui qual força está realizando o trabalho. Aí, novamente, o que é os ângulos de cada um? Se ele está indo para a direita, nós temos aqui o ângulo, né, de 0, de 180, de 90 e de 270. Né? A gente acabou de ver ali na calculadora. E aí, em relação a esse movimento para a direita, né? Se o movimento fosse para cima e para baixo, ia mudar nosso referencial. E aí também fica fácil saberem, né, os cossenos que vão dar um valor ou que vai dar zero. A gente acabou de mostrar isso também.
Aqui temos um caminhão andando para a direita. Esse caminhão tem uma massa de... É um carrinho, né? De brinquedo, 2 quilos apenas. E aqui fala, olha, a força é de 20 newtons, né? Faz com que ele se desloque aqui para a direita, na horizontal. Só que a gente sabe que tem um atrito, né? Vai estar contrário, vai estar apontando aqui na horizontal para a esquerda. Mas o que, que ele me pediu? O trabalho realizado pela força resultante, que atua ao longo da distância de 5 metros. A gente já viu que o trabalho é a força vezes o deslocamento. Nós temos o deslocamento e nós temos a força aplicada e a força de atrito. Eles nos pedem o trabalho realizado pela força resultante. O que é a força resultante? É a força que eu apliquei menos o atrito, que está apontado para o outro lado, né? Como aqui, ó, aproveitar como se esse F daqui fosse o 20 e esse FAT fosse o 4. Tá um contrário para o outro. Então a força resultante é 20 menos 4. Ah, mas e o peso do caminhão e a normal? Que é a força aqui, né? O peso o caminhão faz sobre o chão, o normal que o chão faz sobre o caminhão. Elas se anulam, né? Igual tá aqui na figura acima também. Se elas se anulam, a gente não precisa se preocupar, não tem que preocupar com a gravidade, não tem que preocupar com a massa, porque aqui está se anulando. A gente vai preocupar só com o que está acontecendo na horizontal. Tem uma força de 20, um atrito de 4, uma força resultante então de 20 menos 4. Aplica lá na fórmula, força igual a trabalho vezes trabalho igual a força vezes deslocamento. O cosseno vai ser de quanto? Olha só, a força está sendo aplicada na horizontal sem nenhuma angulação com o deslocamento, né? Então, cosseno zero, tranquilinho, né? Ah, olha aqui, aqui já dá uma ideia legal, tá vendo? Que ele está empurrando essa mochila fazendo um ângulo. Que ângulo que é esse? De 60 graus. Temos a massa, né? Aí ele fala, ó, a força aplicada pelo estudante é a mesma necessária para levantar um peso de 1,5 quilogramas. Então ele não te dá a força direta. Você vai ter que calcular ela assim, se eu fosse levantar um peso de 1,5 quilogramas, que força que eu deveria fazer? Pode considerar a gravidade, né? Ele fala aqui, ó. Considera a gravidade igual a 10. Então a gente viu ali como é que calcula o peso, né? Aqui em cima, ó, o peso é a massa vezes a gravidade. Beleza. Aí a gente acha a força que ele está aplicando. E ele deslocou 30 metros. Aí a força, né, o trabalho vai ser a força, que a gente vai achar fazendo essa continha aqui, vezes o deslocamento que está aqui, vezes o cosseno de 60. Vamos olhar aqui, ó. Calculadora. Já está na opção aqui. Cosseno de 60, meio. Então, você vai usar cosseno de 60, meio. Ok? Esse é um caso legal aqui, ó. Ele não te deu o valor, mas agora a gente já aprendeu a calculá-lo ali, né? Alguns valores que a gente chama de ângulos notáveis, né? 30, 45, 60, 0, 90, 180 são valores que a gente normalmente decora. Mas se ele não te der, a gente agora já sabe onde encontrar. Beleza, essa foi a semana 1. Vamos falar nesse vídeo ainda da semana 2 também. Tá, agora ele vai falar de energia cinética, que é a energia que está ligada ao movimento, tá? Então, se um objeto, qualquer corpo, tem um movimento, ele possui energia cinética. Essa energia cinética é dada por essa fórmula, né? Energia cinética é igual a metade da massa vezes a velocidade elevado ao quadrado, ok? Aqui ele até dá um exemplo, né? Você tem uma massa, tem uma velocidade, calcula a energia cinética. Só substituir na fórmula. Vocês podem olhar também esse outro exemplo aqui, dá uma lidinha nele, e aí vem também as atividades, né?
Um corpo permanece deslocando-se em movimento uniforme. Movimento uniforme, então, ele tem uma velocidade. O que ele não tem? Ele não tem aceleração. Mas olha a nossa fórmula aqui. Precisa ter aceleração? Não, né? Precisa só ter velocidade. Então, vocês conseguem resolver. A 2 aqui, ele fala de uma pessoa num automóvel, que ele vai frear, né, com uma desaceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. E aí ele quer saber a variação de energia cinética desse automóvel no início e no fim da frenagem. Se a gente for muito afobado, a gente vai fazer um monte de conta desnecessária. Por quê? Bom, se eu sei o tempo que decorreu e a aceleração aqui, aí eu poderia, né, ir lá para a cinética e ficar calculando o deslocamento que teve, todo um caminho que não precisa. O que a gente precisa entender? Olha só, ele pede do início da frenagem até a sua parada. Quando ele parou, qual que é a velocidade dele? Zero. Então, qual que é a energia cinética no final? Zero. Qual que é a energia cinética no início? Eu sei a massa, eu sei a velocidade. Só jogando a fórmula. Só que a velocidade aqui está em quilômetros por hora. O que eu tenho que fazer? Converter para metros por segundo. Como é que faz isso? A gente já viu em PETs anteriores. Para dar uma relembrada. 1 quilômetro é 1000 metros. 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. O que seria equivalente a pegar então esse valor e dividir por 3,6. Você vai achar o valor em metros por segundo. Jogou na fórmula, você achou a energia cinética inicial. Afinal, você sabe que vale zero. Então, vai ser a diferença é zero menos o valor que você calculou da inicial. E aí você vai achar aqui. Já deu para perceber que vai ser um desses dois, porque tem que dar com um sinal negativo, né? Ele estava em movimento e parou. A energia cinética então foi negativa, porque vai ser zero menos a inicial. Aqui está elevado a 5 em todos, né? Então vocês têm que lembrar de notação científica. Em vez de você escrever assim, 4 0 e 5 zeros seguidos, né, o que daria 400 mil, você escreve 4 vezes 10 elevado a 5. Lembrando que tudo aqui vai estar em joule, né? Ele não falou aqui, ele fala aqui, né? Isso aqui está em joules. Então, só para ele não escrever por extenso, um número muito grande, assim, 400 mil, 300 mil, ele escreve 4 vezes 10 a 5, 3 vezes 10 a 5. Mas deem uma relembradinha, né? Procurem um pouquinho, reler. Notação científica, matéria da matemática que nos ajuda a pegar um número grandão e comprimir ele no 10 elevado a alguma coisa. Mas de continha tá fácil. É só pegar aqui em metros por segundo a massa e jogar na nossa formulazinha aqui. Não se preocupe, você não precisa usar esse valor da aceleração, desaceleração, né? Não precisa usar o tempo. Isso aqui é uma informação desnecessária, é uma pegadinha, porque você vai por outro caminho, também chegaria lá, muito maior e com muito mais conta que você não precisa fazer. Ok. Bom, a questão 3, olha, a questão 3 ele já até converte para você, são bonzinhos, já te dá em metros por segundo, né? Pegou 108, dividiu por 3,6, deu 30. E aí ele freia um carro para o veículo, considerando que ele tem 1000 quilos, né, 1 tonelada, o módulo do trabalho realizado pelas forças de atrito que agem sobre o carro em joules é interessante aqui então, né? Agora sim tem que fazer um pouquinho de conta nesse. Porque, veja bem, agora ele me pediu o trabalho, né? Só que aqui também, pensando bem, a gente pode usar o mesmo caminho. Eles sempre tentam levar a gente para essa questão de ir lá para a cinética, usar aquelas fórmulas de
sabe, as formas de deslocamento, de velocidade, nos dando aqui essas informações, mas a verdade mesmo é que a gente sempre pode continuar aqui, ó. O trabalho é a energia cinética final menos a inicial. Aqui é a mesma coisa, ó, porque a final aqui também vai ser zero, né? Ele freia o carro. Ele vai, no final ele vai parar. E a inicial está aqui, né? 30 metros por segundo, com a massa acha a energia cinética inicial. Afinal é zero, então zero menos isso. Aqui o certo até seria... Ah não, mas está escrito módulo, né? Então tá tudo bem, não está negativo. Porque se não tivesse escrito módulo aqui, a resposta tinha que estar com um sinal de negativo antes, né? Porque é o atrito. Tá no sentido contrário. Mas o que é módulo, né? Módulo é só o valor, você não está preocupado ali com o sinal. Então tá certo, gente. Só pegar o 30 de velocidade, o 1000 de massa, jogar na fórmula de energia cinética, porque afinal é zero, então você não tem que se preocupar com ela, e ponto. Conseguimos calcular isso também. Novamente, essa informação aqui, ela é desnecessária, ela está aí para te confundir. 4. Então, um projétil de 20 gramas, converta isso para quilogramas, né? Que é 3 casas para a esquerda, seria 0,02 quilogramas, ou 20 vezes 10 elevado a menos 3, ou ainda 2 vezes 10 elevado a menos 2 quilogramas. Com velocidade de 240 metros por segundo, já está na unidade que a gente precisa. Atinge o tronco de uma árvore, penetra essa distância até parar. Energia cinética antes de colidir. Ó, gente, de novo. Massa, só que tem que estar em quilograma. Velocidade já está certo, jogou na fórmula, achou energia cinética. Trabalho realizado do projétil é zero menos a energia cinética inicial, porque ele vai parar, né? E sabendo que ele penetrou 18 centímetros, determina o valor da força M de resistência que o tronco ofereceu na penetração. Aí, agora sim. Primeiro, converte isso para metro, né? Vai dar 0,18 metros. Então, veja bem, você tem uma velocidade. Essa velocidade vai sendo vai ter uma desaceleração que vai diminuindo essa velocidade ao longo de um deslocamento de 0,18 metros até que ele para, né? Aí a gente tem que lembrar da segunda lei de Newton. Força é igual a massa que eu tenho vezes a aceleração. Agora eu preciso calcular a minha aceleração. A aceleração é dado pelo quê? Bom, a aceleração é a velocidade dividido pelo tempo. No caso aqui, mas eu não sei quanto tempo demorou. Então você vai ter que usar aquelas outras fórmulas, né, a de Torricelli, que você consegue calcular a aceleração sem precisar saber do tempo. Então o que você vai ter que fazer? Volta no patch anterior, vai no Google, né? Lembra como é que é aquela fórmula lá de Torricelli dentro da cinética. Calcula a aceleração usando essas questões. Aí vai para a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. E aí você vai achar a força média. Chatinho? Chatinho. Vai precisar fazer um pouquinho mais de conta. Mas as outras questões aqui foi tão fácil, foi só jogar na fórmula principal, que uma só que tem que fazer mais conta, tem problema não. E a última aqui, né? Uma criança com essa massa de 40 quilos viaja no banco de trás e o carro chega a 72 km por hora. Qual que é a energia cinética dessa criança? Converte para metros por segundo, que é só dividir por 3,6, você vai ter a velocidade de metros por segundo. A massa você já tem, gente, jogar na fórmula. Energia cinética igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Você vê que a maioria das questões foi só pegar o valor que te deu e jogar aqui. E as que pediram trabalho, que é a final menos a inicial, normalmente a final está dando zero, que é nos lugares que parou. Então, todas essas atividades, né, com exceção dessa daqui, que tem um pouquinho mais de conta,
foi só jogar diretamente ali na fórmula. Aí você vai achar a energia cinética dessa criança. Né? Muito fácil. Vamos parar nosso vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo. Posteriormente eu vou gravar um vídeo das outras semanas também, então fiquem atentos, assinem o canal. Eu gravo vídeo dos PETs de todos os anos no ensino médio, aqui da disciplina de física. E é isso aí, pessoal. Se você for aluno de alguma das escolas que eu dou aula e ainda ficou com alguma dúvida, você pode me procurar pelos meios oficiais de comunicação que a escola disponibiliza. Ok, pessoal? Os exercícios aqui não tão difíceis. É importante que vocês tentem fazer, façam as contas, porque é só assim que gera o verdadeiro aprendizado. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.